Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveiras. Desde pequeno gostava das celebrações religiosas, das tradições dentro da Igreja Católica em Lisboa. Ele se ordena padre aos 25 anos, sacerdote, e morre aos 36 anos em Pádua, na Itália, ou Pádua, no ano de 1231. Então, Santo Antônio viveu em plena Idade Média, no coração da Idade Média, naquela idade bem escura, muito repressiva. E Santo Antônio era uma pessoa que desde criança compartilhava os seus dons espirituais com todos os seus amigos, tinha a capacidade de se desdobrar, de ver outras dimensões. Tem até aquela história que diz que ele estava celebrando uma missa e teve uma visão do seu pai sendo enforcado em Lisboa. E ele sai do corpo, continua ali o corpo físico, mas ele sai no corpo astral e vai até o lugar que está o seu pai e tira o seu pai da forca. Então, diz que daí vem o ditado, tirar o pai da forca. E volta para a missa e continua a missa. Tudo em paz. Bom, o que acontece? Ele faz o seu caminho de elevação e de iluminação através, no claustro, da senda da Igreja Católica, porque era quase impossível se fazer outro caminho fora do poder de Roma, instituído por causa da Inquisição, e ele escolhe o caminho da sua peregrinação ao encontro da sua própria luz através do menino Jesus. E nas suas meditações ele conversa com Cristo, mas com o menino, através da inocência da vida, da beleza da vida, das perspectivas futuras da vida, que representa o que é representado pelo Cristo, menino, criança, e ele acolhe essa criança em seus braços para ser cuidada, para ele se elevar através desses cuidados com o próprio Cristo em nós. A minha história com Santo Antônio, ela começou cedo, Eu venho de uma família espírita, mas todos nós éramos batizados na Igreja Católica e crismados, fazíamos catecismo quando dava, em outra cidade fora da nossa, essas coisas. Mas a nossa, nunca, essa coisa de não ser uma católica contextual me impediu de perceber a beleza dos nossos amigos espirituais e a luz dos seres que habitavam toda essa égide, essa falange de luz que são os santos, as pessoas que se iluminaram no propósito do Cristo, com os ensinamentos de Jesus. E a minha primeira experiência com Santo Antônio, eu tinha 13 anos e meu pai tinha uma doença, passou a ser uma doença neurológica em função do alcoolismo e tal, e não conseguia cura. Então já tinha viajado bastante, já tinha vendido um monte de propriedades para fazer tratamentos e não se achava a solução, o alívio para tanta dor, Era uma doença nas pernas. E aí a minha prima, que era uma vizinha, que costurava, e a gente ficava lá conversando, batendo papo, enquanto ela fazia as roupas tal para as pessoas. Ela era uma modista, fazia alta costura. E um dia ela me falou: Vera, por que você não conversa com Santo Antônio? Eu falando do meu pai, das coisas. Falei: como assim? Eu falei: você gosta de conversar com os espíritos, conversa. Faz uma promessa para Santo Antônio. Eu falei: mas como é isso, faz uma promessa? O que eu tenho que fazer?
Ela falou, se converse, o santo vai te escutar. Aí você, se seu pai sarar, você promete que aí você dá o peso do seu pai em pão, por exemplo, ou roupa para os pobres, ou enxoval para os pobres, para ajudar as pessoas, que era o que ele fazia. Bom, eu fiz isso também, né? Conversei com o Santo Antônio. Como eu já tinha tido uma experiência anterior com Nossa Senhora, eu falei, vou fazer com o Santo Antônio também. Bom, o que aconteceu? Meu pai encontrou um amigo, dono de um hospital, onde ele foi internado, ficou durante 6 meses. Daí para frente, tudo mudou na vida do meu pai. Ele sarou, tem 90 anos hoje, 91 já, quase. E tá vivo. E aí aconteceu um monte de coisa, assim, coisas boas aconteceram. Né? Ele voltou a dirigir, ele conseguia fazer coisas, sair de casa, coisas que ele não conseguia. Nunca mais ele bebeu nada de álcool. E aí eu esqueci da minha promessa. E eu fui me lembrar dessa promessa 13 anos depois. Mas eu cumpri. Fiz os pães, a gente distribuía, eu dava para um centro espírita, a pessoa distribuía, ou então minha mãe saía, né, pela rua, assim, em São Paulo, na Teodoro Sampaio, por exemplo, e oferecia para aquelas pessoas que ficam pedindo esmola. Muita gente não aceitava, mas muita gente queria, eram pães maravilhosos. Eu dei o peso do meu pai em pão. Eu fiz os pães, eu estava grávida, fiz os pães. E aí eu fui para o candomblé numa determinada altura da minha vida, por conta de estar doente. E também não conseguia me curar. Eu não sabia o que eu tinha, não descobria aquelas coisas. E no candomblé eu descobri que o meu santo, o meu orixá é Santo Antônio, meu pai Ogum, que em algumas nações Ogum é São Jorge, mas na nação em que eu fiz minha primeira iniciação, ele já era o Santo Antônio. Depois eu fui para várias nações que eu passei, agora eu estou no EFON, todos eles consideram o meu Ogum um Ogum de lei, Santo Antônio. Então, aqui o meu tributo, a minha gratidão a esses seres de luz que nos acompanham, que nos orientam e que respondem ao nosso chamado, independente da nossa crença e da nossa religião. Dentro do candomblé, o sincretismo acontece quando os escravos são obrigados a rezar dentro da doutrina cristã e eles percebem o elemento primordial da pessoa, que é o santo. Então, o elemento primordial de Santo Antônio para alguns escravos era exatamente o elemento primordial, né, de Ogum. Então, Santo Antônio passa a ser um Ogum também. Então, coloca-se uma pedra dentro do santo, representando o Ogum, a pedra de Ogum. Reza-se para Santo Antônio, mas sabendo que você está fazendo também uma elevação, um sacro ofício ao elemento primordial de Santo Antônio, que era um Ogum. Rogunhê, meu pai, patacori da minha gente. E assim seja. Muita luz para todos.